Então, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Fico muito feliz que vocês tenham aí comprado essa nossa ideia de trazer um pouquinho de conteúdo também acadêmico para a internet. Internacionalmente, eu acho que uma parcela de vocês vieram através do Instagram, tem essa missão, né, de juntar aí a comunidade e também trazer um pouquinho desses conhecimentos acadêmicos de uma forma acessível para todos e todas. Então, eu fico muito feliz que vocês todos acreditarem no nosso trabalho, e especialmente pela Isa por aceitar esse convite de vir aqui fazer essa apresentação para vocês, né? Falando brevemente do currículo da Isa, e ela vai poder, assim, falar também um pouco, ela é formada em Relações Internacionais e Economia pela FECAP, e a FACAMP, aliás, e é doutoranda na Universidade de São Paulo, né, na USP. Ela também é parcerista de algumas revistas, tanto nacionais quanto internacionais, como a Conjuntura Austral, Mix Sustentável, Idealogando e o Brazil Journal of Policy and Development. Então, eu agradeço muito a Isabela por ter aceitado esse convite. Ela vai poder falar um pouquinho mais sobre as experiências dela, que eu não tenho aqui todas escritas, porque já são muitas. Eu sei que ela recentemente voltou de Londres, né? Passou uma temporada pesquisando lá. Então, ela também vai poder compartilhar um pouquinho dessas experiências na carreira acadêmica que ela tem conosco. Então, eu agradeço muito e passo a palavra para ela, para a gente assistir o que ela tem para nos falar sobre escrita acadêmica e escrita de artigo científico. Obrigada, Duda. Bom, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvida, por favor, eu preparei um material para a gente ter bastante diálogo. Como nós estamos em poucas pessoas, vamos aproveitar isso, porque o objetivo é que vocês aprendam. Então, antes de começarmos, eu tenho algumas dúvidas para vocês, algumas perguntas. Quem daqui já escreveu um artigo acadêmico? Quem daqui já publicou um artigo acadêmico em uma revista ou periódico? Quando eu falo revista e periódico, entendam que é a mesma coisa. Na academia, a gente trata periódico como se fosse uma revista acadêmica. Então, se eu falar revista e periódico, é exatamente o mesmo. Também, quem já teve um artigo rejeitado por uma revista e quem não tem nenhuma ideia do que é um artigo acadêmico? Bora lá. Eu já escrevi um artigo, já publiquei também, ainda não tive, eu só publiquei um artigo em revista, nunca tive artigo rejeitado, graças a Deus, mas tive que fazer muitas revisões. Pronto, é isso. E eu tenho uma leve ideia do que é um artigo acadêmico. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui no chat. A Saira disse que nunca escreveu, só lê artigos com frequência. A Laís já escreveu, mas está em fase de avaliação. A Estelle já publicou uma nota técnica junto de outras pessoas. A Flávia nunca escreveu. Você está conseguindo ler? Você quer que eu continue? Eu tô ouvindo você. Tranquilo, então, eu vou lendo aqui. O Estevão fez uma monografia para a conclusão do curso de Economia. A Rafaela nunca escreveu, mas está prestes a iniciar a escrita de um artigo. A Ana Luísa já escreveu e já publicou um, igual a mim. A Maria Tereza Castro Miranda já escreveu, já publicou. A Beatriz já escreveu artigos para a faculdade, mas nunca chegou a publicar. A Gabriela escreveu apenas para trabalhos da faculdade também. E o João está se preparando para escrever um artigo acadêmico. A Edith já escreveu e publicou em periódicos e nunca teve um rejeitado, mas teve que fazer muitas modificações. Eu também, Edith. Todo mundo passa por isso. A Jaque já escreveu e publicou também um artigo em periódico e já teve um artigo negado. Interessante. E a Rafaela falou, iniciação científica conta? E aí, é um modelo diferente. É um modelo diferente, né? Então, não conta. Pronto. Essas foram as nossas respostas.
Então, a gente tem um público bem diverso. Algumas pessoas já tiveram experiência com publicação de artigos, alguns já escreveram artigos acadêmicos, mas nunca publicaram. Outras já tiveram rejeitado. Gente, eu já tive artigo rejeitado. Eu já tive artigo que demorou 2 anos para ser publicado. Eu acho que eu fiz umas 15 revisões nele. Então, é longo. Então, a primeira coisa que você tem que saber de um artigo acadêmico é que não é só você escrever. Se você tem a ambição de publicá-lo, ele vai dar trabalho, ele vai levar tempo. Então, esse curso que eu preparei para vocês, ele visa melhorar, né, esse nível de qualidade na elaboração de artigos acadêmicos. E o foco, ele é para graduandos, pós-graduandos e demais interessados. O que eu quero que vocês aprendam é como escrever de uma forma melhor, fornecendo pontos a serem considerados, desde uma leitura e também uma questão de design do estudo. A maior parte do público é de relações internacionais. Eu sou formada em RI, a Duda é formada de RI, o internacionalmente é voltado para relações internacionais, mas qualquer pessoa de outras áreas são mais que bem-vindas. Então, Flávia, você é da matemática, mas você está muito bem-vinda no curso. E aí eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. Escrever um artigo, ele é simples. E a má notícia é que simples não é a mesma coisa que fácil. Como que eu estruturei hoje para vocês? Então, primeiro, eu queria que vocês entendessem um pouco sobre o que é academia, o que é o mundo acadêmico, porque que quem está na pós-graduação, quem é docente, nós temos que publicar, por que você tem que escrever um artigo, quando você deve começar. Eu vou contar um pouco sobre isso para vocês entenderem o panorama, entenderem por que a publicação e os artigos acadêmicos são tão importantes para quem segue a carreira acadêmica. Depois disso, eu vou... Oi? A Beatriz escreveu aqui nos comentários que acho que sua rede está sobrecarregada por causa do compartilhamento da tela. Então, quando for falar, talvez seja melhor desligar a câmera. Você acha que faz sentido aí para você? Sobre hoje. Então, vai ser essa parte sobre entendendo a academia. E aí, depois, eu vou passar como que você estrutura um artigo. Então, o que é um artigo acadêmico? Qual que é a estrutura dele? Qual que é a formatação? Depois eu vou abordar alguns dos aspectos técnicos sobre a questão de plágio, citações, referências bibliográficas e redação de texto. Depois eu tenho a parte sobre etapas de publicação, então, onde publicar, o que é uma revista indexada, o que é o Qualicaps, o que são as rejeições, como que elas podem ocorrer. E, por fim, eu quero dar um espaço para vocês tirarem essas dúvidas, apresentar seus questionamentos, comentários, feedbacks. O que é o mundo acadêmico? Como que a gente entende a academia? Na academia, publicar é uma coisa importante. A publicação acadêmica, seja ela de livros, artigos, artigos para revistas, artigos para congressos, são os principais meios que os acadêmicos, né, os cientistas, os pesquisadores e os estudantes de pós-graduação têm de disseminar o trabalho para a comunidade científica. Então, é por meio do artigo, dessa publicação acadêmica, que você vai validar suas descobertas, dos seus experimentos, dos seus ensaios, da sua pesquisa. Você vai mostrar o seu desempenho enquanto pesquisador e é também uma forma que você vai ser reconhecido pelos seus pares. Na academia, o termo par, quando a gente fala assim, os seus pares são pessoas que trabalham com a mesma coisa que você, que desenvolvem pesquisas semelhantes, que estão na sua mesma área de estudo. E são eles também, por exemplo, se você vai submeter para uma revista, quem vai avaliar seu texto vai ser algum par. Então, vai ser alguém que também entende do assunto, não vai ser, então, uma pessoa de física não vai avaliar um trabalho de relações internacionais. Da mesma forma que um de RI não vai avaliar um trabalho de física, eles pegam sempre pessoas da mesma área. Quem não publica na academia não recebe financiamento para bolsas, para projetos, para você participar de eventos. Então, a publicação é uma forma de a gente mostrar o tipo de trabalho que a gente está fazendo. Então, quem não publica não avança na carreira acadêmica. Quem não publica não vai ser reconhecido e não vai tornar o seu trabalho conhecido pela comunidade acadêmica. Publicar a sua pesquisa é a regra do jogo. Então, ela vai ser vital para o sucesso de um pesquisador que vai estar na academia. Quando que você deve escrever um artigo? Quando que você... eu estou fazendo uma pesquisa, eu quero publicar. Você só
Minha recomendação é que vocês publiquem quando vocês tenham novas ideias, novos fatos ou dados, quando vocês tiverem uma revisão inteligente, né, de fatos e ideias antigos, quando a sua pesquisa já estiver concluída. Então, você tem que ter uma informação relevante que você queira compartilhar. Então, não vale você escrever somente e exclusivamente por querer ou precisar publicar. A sua publicação, o seu artigo, ele tem que ter qualidade. Não basta a questão da quantidade. E tem muita gente que publica por questão de pressão. Não, quando isso acontece, você vai ler o texto, você percebe na hora que o texto não tem embasamento, que foi escrito às pressas, que ele foi publicado numa revista somente por publicar. E quando ele é publicado, ele acaba sendo em uma revista com uma baixa avaliação, com baixo fator de impacto e até com uma qualidade duvidosa da revista. A publicação, ela acontece por conta da pesquisa e não o contrário. Isso você tem que lembrar disso. E se você publicar algo ruim, isso vai refletir na sua vida para o resto. Você vai ser marcada por aquilo. Toda publicação, ela vai estar disponível online. Vai estar numa base de dados, vai estar em algum site. E aquilo vai ficar para sempre no seu histórico. Você vai ser manchado por uma publicação ruim. Então, cuidado na hora que vocês forem escrever. Não publiquem. Sabemos da importância, já entendemos um pouquinho como que é o mundo acadêmico, essa necessidade que vocês têm da publicação. Mas aí, quando que eu tenho que começar? Se você tem esse objetivo nesse projeto de seguir uma carreira acadêmica, que é você começar um mestrado, fazer um doutorado, um pós-doc, atuar como docente numa universidade pública ou particular, eu diria que você tem que começar quanto antes. Não só por questão de obtenção de bolsas de estudos, mas também vai servir para você ter oportunidade de emprego. Quando a gente vai submeter um processo para pedir bolsa, seja pela CAPES, o CNPq ou as FAPES são as Fundações de Amparo à Pesquisa, e elas podem ser de todos os estados. Aqui em São Paulo, eu acho que até a mais famosa do Brasil é a FAPESP. Elas vão avaliar o seu currículo e elas vão contar quantas publicações vocês tiveram, onde vocês publicaram, então isso também é muito importante, onde vocês publicaram, e o tipo de pesquisa que você está fazendo. Então, assim, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, eu quero seguir essa vida acadêmica. Então, comece a publicar o quanto antes. Se envolva com a academia o quanto antes. Se você está na graduação e você eu quero saber, eu quero ter uma experiência, começa uma iniciação científica, se envolve num grupo de estudo, conversa com um professor, eu queria seguir, mas eu ainda não sei a área que eu quero trabalhar, você podia me orientar? Então, assim, o quanto antes. E a redação de trabalhos científicos, né, desses artigos, ela é necessária para o desenvolvimento científico e também ela é uma forma de referência da produção científica das universidades. Todas as universidades do mundo, elas são avaliadas por esse Global Innovation Index, que eles veem quanto que foi a publicação das universidades, o número de patentes, ou seja, se as pesquisas renderam algum tipo de patente, em que forma eles produziram. E o Brasil, ele tem uma posição muito baixa, apesar de a gente ter as melhores universidades da América do Sul, sendo referência em grande parte dos estudos internacionais, a gente tem uma classificação baixa e mostra que a nossa repercussão das nossas pesquisas ainda é pouco elevada. Ou seja, o Brasil tem que melhorar. E para melhorar, a gente tem que produzir com qualidade, não em quantidade. Então, se você está pensando em escrever, vamos focar em aspectos inovadores, vamos desenvolver uma estrutura clara para o seu artigo, vamos buscar escrever de um modo mais compreensivo e interessante, vamos ter cuidado na hora de você selecionar a revista, né, o periódico para publicar o seu artigo. Como eu disse, vamos focar na qualidade, e não na quantidade de artigos produzidos.
E não só na quantidade de artigos, mas na quantidade de páginas. Artigos científicos, artigos acadêmicos, eles têm, assim, estourando 20 páginas. Você tem que pegar toda a sua pesquisa e enxugar para caber nesse espaço. E, gente, tem que ser paciente. Escrever leva tempo e muita dedicação. Como eu comentei, desse meu artigo que eu levei 2 anos, o artigo, quando eu submeti, ele estava fechado. E mesmo assim, ele passou por revisão. Então, além do tempo que eu levei para escrever, eu ainda tive todo o trabalho das adaptações até ele ser publicado. Leva muito tempo.